Chegando aqui. Fala, Carlos. Opa! Você tá numa Tá vendo? nuvem, você tá numa nuvem de cinza aí, de poeira, Tô é? na, eu tô na, tô aqui na neblina. Eu também. Eu vou tentar usar a minha outra câmera. Não sei se vai dar certo aqui, porque a câmera de selfie aconteceu isso. Uhum. Eu tô tentando usar o outro celular aqui, não tá dando certo também. Aham. Vamos ver, O som tá bom. vamos ver, Opa. vamos ver. Vamos. Aê! Tá dando, tô Perfeito. enquadrado? Não tô vendo nada. Tá Não tô perfeito. vendo nada. Tá perfeito. Tá ouvindo, Maravilha. pessoal? Então vamos nessa aí, vai meio improvisado. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiana Conectados, todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Castbox, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 4 de agosto de 2020, edição de número 132 do Em Quarentena. Essa série de entrevistas que começamos nesse período de pandemia. Já passaram por aqui 131 convidados especiais, 131 personalidades falando dos mais variados temas. Hoje a gente vai falar de um cara que é uma referência, foi uma referência, e o seu legado ficou para nós como uma referência. E para falar sobre ele, eu tenho uma honra aqui de trazê-lo aqui, depois de tanto tempo que a gente se encontrou na rádio, tudo. Ele que é jornalista formado pela PUC São Paulo, pós-graduado em marketing e gestão esportiva, trabalhou como repórter e editor assistente no jornal O Lance durante 11 anos, publicou reportagens na revista Veja e também no site Globoesporte.com. Foi comentarista na cobertura do Grupo Record nos Jogos Pan-Americanos em Lima em 2019. Atualmente, trabalha como assessor técnico na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo e autor do livro Bebeto de Freitas, O que eu vivi. Rafael Valese, que Palese, Rafael Valese, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite, cara. Carlos, boa noite. Antes de tudo, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer falar contigo, sobre o livro, né? Para mim é sempre um enorme prazer falar desse projeto. Até peço desculpas aí pelos problemas técnicos, deu uma atrasadinha, né, na nossa live. Tá perfeito, tá perfeito. Mas Tá perfeito. Cara, maravilha. Mas, mesmo sem você ver a imagem, você eu acho que é o feeling de jornalista, né? Você se enquadrou perfeito aí. na verdade, eu fiz uma gambiarra, que eu peguei o celular da minha esposa, botei do lado, eu tô vendo a live pelo celular dela. Perfeito. Então tá muito bom. Pô, cara, fico feliz aí. A gente se encontrou, acho, na rádio. Você foi no programa do Vini, né? Eu tinha falado contigo. Aí você foi no Vamos Pro Jogo. E ficou de eu te convidar para ir lá. E o tempo foi passando e tudo. Acho que você não tinha lançado o livro ainda, se não me engano. Não era naquela vez, cara? Não, exato. Não, o livro já tinha sido lançado, tinha acabado de lançar, se não me engano foi no dia 5 de outubro, né, que eu fui participar do programa. Eu lembro bem da data porque foi meu aniversário de casamento aquele dia, né, então por isso que eu guardo bem o dia que eu fui participar do programa, né. Sabe por que... E, sabe por que eu não te convidei, eu acho que naquele ano, cara? Porque eu acho que eu até tinha comentado que já tinha uma agenda. E aí, cara, na primeira semana de novembro, eu encerrei o programa do ano, porque meu pai faleceu logo na primeira semana de novembro e eu tive que viajar para a Bahia. Então, encerrei o ano logo ali no início de novembro. Acho que foi por isso que eu não te convidei para ir lá naquele ano, entendeu? aliás, meus pêsames aí, meus sentimentos. Muito obrigado, muito obrigado. Me diz o seguinte, você já cobriu os Jogos Olímpicos aí, Pan-Americanos, 2012, Londres, Rio 2016, tem uma vasta experiência aí no esporte, né, Rafael? Como jornalista esportivo. Aham. Então, minha carreira, né, no esporte, ela começou em 2005, né, no Lance, eu entrei como estagiário lá. Em 2004 eu fiz uma prova, né, para fazer estágio lá, né.
E acabei sendo chamado em abril de 2005 para começar a trabalhar lá. Engraçado que eu lembro da data também, que foi dia 20 de abril que eu comecei a trabalhar lá, que é o aniversário do meu irmão mais novo. Pô, Eu lembro muito bem. Tudo é aniversário, você lembra? Você vê, né? As coincidências. É. E aí eu comecei em 2005 como estagiário, já na cobertura de modalidades olímpicas, né? Porque o lance tinha uma divisão na época de ter uma equipe, os times de futebol, né? O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, cada um tinha uma equipe própria de cobertura, né? Então tinha a equipe do Corinthians, a equipe do São Paulo, assim por diante. E aí tinha uma equipe que cobria todos os outros esportes, né? Vôlei, natação, basquete, atletismo, handball. E eu fazia parte dessa equipe. Entrei em 2005, né, como estagiário dessa equipe. E aí eu fiquei lá até 2016, até novembro, né? Uhum. E aí eu fui, enfim, me tornei repórter efetivo em 2007, né? Quando foi que eu me formei também em jornalismo. E em 2013 eu me tornei editor da mesma equipe que eu já fazia parte, né, como repórter. Então, em janeiro de 2013 eu me tornei editor. Que foi onde eu assumi ali um enorme desafio, que foi também coordenar a cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? Então, eu fiz todo o ciclo olímpico, digamos assim, né? Do Rio de Janeiro, como editor da equipe. Né? Desde praticamente isso, é bem parecido, viu? É bem parecido, tipo, o planejamento, né, da cobertura em si, do conteúdo que a gente publicava antes da Olimpíada, né? Todo o planejamento. Mas, tirando isso também, eu cobri a Olimpíada de Londres, 2012, cobri a Olimpíada do Rio, não somente coordenando a equipe, mas também lá como repórter, né? Passei um mês, tanto em Londres como no Rio de Janeiro. No Rio, até um pouquinho mais do que um mês. Cobri 2 Olimpíadas da Juventude, né? Que é a mesma Olimpíada tradicional, só que é para adolescentes, que é também o COI que organiza, né? Cobri em 2010 em Singapura, 2014 na China e na cidade de Nanquim. 3 edições dos Jogos Pan-Americanos, né? No Rio 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015. Esses são eventos principais, né? E muitos outros, né? Eu tive o prazer aí de viajar para 11 países a trabalho, né? Que legal. Muito legal. Então, assim, agradeço muito, principalmente ao Lance, por tudo que eu vivi no esporte, na carreira. Conheci muito o Brasil também aqui internamente, em coberturas. E depois do Lance ainda tive algumas passagens como freelance na Veja, Globoesporte.com, na Record, agora na cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Então, são aí 14 anos atuando como jornalista, né? Agora eu estou fora da área, inclusive, estou em outra área, mais ligado ao esporte ainda. Mas a carreira de jornalista, pelo menos no momento, está meio que em stand-by. Mas eu tenho muita saudade dessa época. Você falou no jornal Lance aí, cara. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei aqui em janeiro de 99, eu lia o Lance, cara, religiosamente. O Lance dessa época custava 75 centavos. Ainda lembro o valor. Tinha José Trajano como colunista. Então é um jornal que eu também gosto pra caramba da forma de edição, linguagem, tudo. Eu acho bem bacana, né? O Lance, assim, o Lance para mim foi um sonho de adolescente, cara, para trabalhar lá, porque eu também era leitor do Lance, na adolescência, eu comprava o jornal todo dia, não importa onde estivesse, e além ler na escola, enfim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Não somente futebol, que acho que é um gosto de todo mundo, aí, grande maioria, não todos, mas da grande maioria, mas também sempre assisti a Olimpíada. Tem muitas lembranças da Olimpíada de Atenas, um pouquinho da Olimpíada de Sydney 2000, enfim. E eu sempre leio o Lance, eu sempre tinha vontade de ser jornalista, né? E aí, na adolescência, eu fui alimentando esse desejo, esse sonho de trabalhar no Lance. Pô, imagina um dia estar ali trabalhando com eles, cobrindo jogos, cobrindo campeonatos, eventos. E até que em 2005 eu consegui realizar esse sonho, né? É engraçado que, assim, quando me chamaram para trabalhar no Lance, estava na TV Bandeirantes trabalhando, era um estágio de jornalismo também,
mas era no CDOC deles, né? Que é o Centro de Documentação. Como se fosse um arquivo, né? Sim. De arquivo de imagem. Sim. E eu tava há 3 meses lá. E aí quando me chamaram, eu não pensei 2 vezes, porque já me chamaram para atuar na equipe de Olímpicos, né? Já para fazer reportagem, eu sabia que já ia meter a mão na massa ali de reportagem. Até minha mãe me perguntou, pô, você vai deixar Bandeirantes para trabalhar no Lance? Você tem certeza disso? Eu falei, mãe, tenho certeza absoluta. E acho que tenho muita certeza de que eu fiz a escolha certa. Não sei como seria se eu continuasse na Bandeirantes. Quem sabe poderia ter subido lá ou não, né? Enfim, isso nunca vou saber. Mas eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa naquela hora. Né? Isso é importante, né? Também é se preparar para desafios, assim, né? Entendeu? Novos desafios. Agora, Rafael, me diz uma coisa. Como, quando e por onde surgiu o contato com Bebeto de Freitas e aí nasce a ideia do livro? Conta um pouco dessa história. Tá. Vou tentar resumir, mas é uma história longa. Você tem 2 horas para falar. Vamos lá. Maravilha. Então tá bom, eu vou contar. A história surgiu assim, foi... Não vou dizer que foi por acaso, sei lá, eu acho que às vezes as coisas não são tão por acaso assim. Mas eu trabalhei 3 meses na Veja, né? Não na Veja, mas eu fui trabalhar para fazer conteúdo online para Veja.com, na parte de esporte, né? Enfim, futebol, fazia muito jogo de campeonato brasileiro, não em loco no estádio, mas da redação, né? Produzi algumas matérias lá, né? Tanto para Veja.com, publiquei algumas reportagens na revista também, né? Mas majoritariamente era um conteúdo para o site da Veja e da Placar, né? Sim. Parte de esporte. E quando eu estava lá, era um contrato temporário, né? De 3 meses, era um freelancer mesmo. E eu fui fazer uma entrevista com o Luiz Lima, né? Ex-nadador olímpico, que hoje é deputado federal pelo PSL. Na época ele tinha acabado de sair do Ministério do Esporte, que ele ocupava o cargo de secretário de alto rendimento, né? E ele publicou um texto no Facebook, né, e me chamou a atenção, porque ele estava fazendo algumas críticas ali à forma como ele saiu e tal, e fui fazer uma entrevista com ele. Eu fui até o Rio de Janeiro para entrevistá-lo pela Veja, né, pelo Grupo Abril. Inclusive saiu uma entrevista grande nas amarelas.com, que são as páginas amarelas do site da Veja, né? Principais, né? E quem fez a intermediação? Oi? As páginas principais ali, né? Exato. E acabou saindo na versão online, na versão digital, né? Uhum. E quem fez a intermediação dessa entrevista é uma pessoa muito importante nesse processo do livro, que chama Georgiana Ars, né? Ela trabalhava com o Luiz Lima na época, e ela que fez o meio de campo para que eu entrevistasse o Luiz, né? E aí ela adorou a entrevista, porque, né, saiu um espaço nobre, né, lá da Veja.com, ela adorou a entrevista, o conteúdo, o espaço que foi dado, né? Até aí tudo bem. E aí passou, eu não, né, acabou ali, encerrou ali meu contato com ela. Aí passou coisa de 2 semanas, mais ou menos, ela veio com convite para fazer o livro do Bebeto. Caramba! Ela também, exatamente. Na época ela trabalhava com o Bebeto de Freitas, né, era uma espécie de assessora dele, né? Uhum. E aí ela perguntou, você quer fazer o livro do Bebeto? Eu falei, não pensei 2 vezes. Na verdade eu até pensei tinha que falar com minha esposa, né? Porque fazer um livro é um projeto enorme, demanda tempo, demanda, né, muita coisa. Eu conversei com a minha esposa só para falar saber o que ela achava. Falei, eu vou precisar, né, desse tempo para fazer o livro. Ela nem pensou também 2 vezes, ela topou na hora. E aí já no dia seguinte eu já falei com a Georgiana. Eu falei, não, tô dentro. Você deu aceito com o maior prazer. No dia seguinte você deu a resposta que você já tinha, né? Quando ela te convidou. Exatamente. Eu só não dei na hora por conta disso que eu falei, né? Se eu fosse solteiro ali, não tivesse família, eu tinha falado sim para ela na hora, né? Eu acho que ela ficou pensando. Só foi por conta disso. Acho que ela ficou pensando, pô, o cara ainda botou um pouquinho de charme, deixou para responder no outro dia. Exatamente. Pô, como que eu vou recusar um convite desse, né? Mas aí, assim como trabalhar no Lance sempre foi um sonho para mim, eu sempre tive o sonho de escrever um livro também. Então, quando eu já tinha esse objetivo de vida, e aí ele, né, praticamente caiu no meu colo,
e ainda com o personagem que era o Bebeto de Freitas, pô, era tudo que eu mais queria, né? Curioso que eu nunca tinha entrevistado o Bebeto na minha vida, até eu falar com ele pro livro. A primeira vez que eu falei com ele na minha vida foi já para fazer o livro. Ó, entrou um cara aqui que você tem que fazer um livro dele, tá? Quem é? Eduardo Agra. Ah, esse é fera. Então, tem que fazer... Da lista subiu em pódio mundial de basquete, tem que respeitar. Não, esse é referência. E um cara nota 1000, assim, entendeu? Eu fiz uma live com ele recentemente e com o Marquinhos Abdala também, entendeu? Não, o Agra eu tô sempre aí vendo aí na ESPN, as transmissões. Quem gosta... Gosto muito de basquete também. Os comentários dele também. Oi? Mas apesar de ter 1,60 m, né, Rafael? Eu tenho 1,70 m também, então nem que eu gostasse muito eu ia conseguir jogar basquete. Né? Exatamente. Tá, aí continua. Você conheceu o Bebeto quando? Então, a primeira vez que eu falei com ele, eu falei por telefone, né? Foi comecinho de setembro de 2017. Não vou lembrar a data exata, mas foi bem no começo do mês. Né? Eu fiquei 1 hora com ele no telefone. Engraçado. O Bebeto, cada ligação com ele era 40 minutos no mínimo. Ele gostava de conversar, falar, discorrer, né, sobre as coisas, enfim. Eu fiquei mais de 1 hora com ele no telefone. E uma coisa que me chamou muita atenção, que inclusive até eu conto no livro, né, só fazendo um pequeno parênteses, né, acabei, como diante de tudo que havia acontecer com o Bebeto depois, enfim, a gente pode até entrar em mais detalhes, claro. Eu acabei escrevendo uma introdução do livro, né, porque acho que o livro era a história dele, mas diante de tudo que aconteceu, acabou tendo a história da história, né, então acabei escrevendo um texto de introdução contando tudo esse processo, né. Eu acho que se ele tivesse aqui entre a gente ainda, acho que não teria muito sentido contar tudo o que aconteceu, mas como, enfim, ele acabou partindo aí no meio do processo, todo mundo que estava participando do projeto achou bacana contar, né? Era uma curiosidade que... Era um livro a 4 mãos? Sim, com certeza, sim. Era um livro a 4 mãos. Tá, o Silvio Lancelotti escreveu um blog, um texto bem legal sobre o teu livro, relatando. E no texto, o Silvio Lancelotti diz o seguinte, que Bebeto, ao ser apresentado a ideia de fazer um livro, ele respondeu, abre aspas, não sei se a minha história vale um livro, fecha aspas. Exato. É verdade isso? Exato. Não, é verdade. Inclusive, a primeira frase da introdução que eu escrevi, né? Aí ele me falou isso nesse telefonema, desse primeiro telefonema nosso, né? Ele falou, pô, não sei se minha história vale um livro, né? E eu fiquei pensando comigo, olha, pô, Bebeto de Freitas, campeão do mundo pela Itália, 98, né? Como técnico. O mentor da geração de prata ali. O cara que foi meio que o mentor do Bernardinho e do José Roberto Guimarães, os 2 maiores técnicos ali do voleibol brasileiro hoje. Isso dá para contar um monte de coisa, né? Campeão italiano e por aí vai. Dirigente comigo, né? de futebol, né? Presidente do Botafogo, sobrinho do João Saldanha, primo do Heleno de Freitas. Enfim, eu só fiquei pensando ali comigo. Eu falei, pô, se eu aqui que não tenho história para contar o livro, ele que tem, né? E ali eu fui conversando, tal, tentando, né, convencê-los, bem que, imagina, quem era eu ali para tentar convencer ele a fazer o livro. Era a nossa primeira conversa, a gente nem se conhecia, né, então imagina. Mas enfim, no fim das contas ele acabou se convencendo ali, né, logo em seguida, não vou lembrar se foi no dia seguinte, agora, se foi alguns dias depois, mas enfim, ele acabou se convencendo, mas ele tinha um propósito muito forte, né, nesse livro, né, que qual é? Eu acho que assim, ele não que assim, além de contar a história dele, né, a intenção dele era deixar propostas, era deixar um legado de ideias para como transformar a prática esportiva no Brasil, não somente assim, o alto rendimento, né, aquele atleta que vai disputar uma Olimpíada, um cara profissional, um atleta profissional, mas ele queria muito disseminar
a importância da prática de atividade física na população em comum, ali, uma criança de 5 anos na escola, um idoso de acima de 60 anos para ter uma qualidade melhor de vida, né? Enfim, qualquer pessoa, né? É um livro de memórias também? Sim, sim. Não, ele é majoritariamente de memórias, né? Eu diria assim, são 18 capítulos o livro, né? Além de um prólogo, né? Que é como se fosse um capítulo 0, né? Então, daria para mencionar que tem 19 capítulos. Desses 19, 17 são sobre a história dele, né? Aí tem um capítulo que ele faz uma análise pontual sobre o vôlei, a situação do vôlei em si, um assunto que ele falou a vida inteira, né? As críticas que ele sempre fez, principalmente na condução da CBV, na Confederação Brasileira de Vôlei, que o Bebeto falava muito, né? Existe o voleibol do Brasil e o voleibol no Brasil, né? O voleibol do Brasil é o voleibol da seleção brasileira, aquele que é vencedor, com 3 medalhas de ouro olímpica, outras medalhas, né, de vice-campeão em outras ocasiões, títulos mundiais, né? Patrocinadores a mil ali querendo expor a marca na camisa do time, né? Um voleibol de sucesso, né, digamos assim. E tinha o voleibol no Brasil. Ele falava que era um voleibol completamente diferente, né? Que ali sofre ali para se manter. É um voleibol não tão disseminado no território brasileiro, né? Principalmente ali Superliga, né? A gente sempre vê, principalmente esse ano a gente está vendo que a Superliga está sofrendo ali os times estão jogando a competição, estão sofrendo para se estruturar, para se manter, para renovar as suas equipes para a próxima temporada, né? Isso era um capítulo que ele fez de análise sobre vôlei, e o último, que na verdade acho que era o capítulo mais importante para ele no livro, que era essa análise que ele fez sobre o esporte brasileiro, né? Como poderia melhorar, algumas propostas, a importância da prática de atividade física, né? Que ele, enfim, critica as políticas públicas que são adotadas, né? Pelo governo federal, né? E tem que considerar na época, né? Isso, 2017, né? No final do ano de 2017 foi quando eu fiz as entrevistas com ele. Mas é uma coisa que ele sempre criticou também, não era um retrato dele daquela época, né? Uma coisa que ele sempre falou. Ele bateu muito nessa tecla de que o Brasil precisa se tornar um país esportivo de verdade, né? Talvez até não deixar de lado um pouco o alto rendimento, porque isso é uma consequência da prática da atividade física de uma forma mais massiva, digamos assim, né? Ele citou um pouco muito do exemplo dos Estados Unidos também, né? Não que lá dá para o mesmo modelo dê para aplicar aqui, mas que é da quantidade que se tira a qualidade, né? Então, a partir do momento que você tem muita gente praticando esporte, é dali que vão surgir os talentos que vai alimentar ali essa cadeia do alto rendimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Você acredita que ele estava mais preocupado, ao invés de deixar, por exemplo, as memórias, conquista dele como técnico, como jogador, campeão na Itália, e aí depois ele vai ser dirigente do Atlético Mineiro, presidente do Botafogo. Você acha que ele estava mais preocupado em deixar uma reflexão sobre a direção do esporte brasileiro, a estrutura do esporte brasileiro e especificamente o voleibol, do que falar das suas próprias conquistas? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É até uma coisa que eu também citei na introdução do livro. O Bebeto era um cara, ele tinha vaidade zero, né? Essa vaidade assim sabe, de se autoexaltar, né? De querer ali afirmar suas conquistas, né? Querer ali mostrar o quão bom ele foi. Muito pelo contrário, né? Ele era um cara muito pé no chão, né? Uhum. Então, assim, ele até... Acho que um pouco disso que ele falou, né? Que ele não achava que a vida dele valia um livro, acho que é um pouco por conta disso também, né? Porque ele não queria ficar ali se exaltando, pô, eu ganhei isso, eu fui campeão daquilo, né? Ele tinha essa postura, né? Que eu acho que é muito louvável, inclusive, né? Hoje em dia a gente vê exatamente o contrário, né? Pessoas aí se exaltando por coisas muito menores.
Nem fale, E, nem fale, viu? né? Nem fale, rapaz. Exatamente. Então, o Bebeto era muito pelo contrário. Então, ó, ele sempre teve isso muito claro, né, no projeto do livro, de que o que ele queria deixar mesmo era a análise dele, as críticas, as propostas, né, pro esporte. Ele faz, assim, algumas... ele vai, ao longo do livro, ele vai fazendo, por mais que ele vá contando as memórias dele, né, ele vai fazendo, ele vai dando umas pinceladas de análise sobre o esporte, que nem só um parênteses rapidinho, que ele fala do Botafogo, né? Que ele foi presidente por 6 anos, né? Em 2 gestões ali, em 2 mandatos. Que era o time de Ele, coração uma dele, análise né? exatamente. Ele é botafoguense, não é nem roxo, é preto e branco, nem ele Ali mesmo é. falava. Né? É. E ele fala que não só para o Botafogo, mas a solução para muitos clubes, né? Na parte de gestão, na parte financeira, passa por ter um estádio próprio, né? Então, daí que também veio a luta dele de trazer o Engenhão para o Botafogo, porque o Engenhão foi um estádio construído, né, para os Jogos Pan-Americanos 2007, teve uma concorrência pública, né, para depois dos Jogos Pan-Americanos, para ter um dono, e o Botafogo vence essa concorrência, né? E o Bebeto fala muito de que para um time de futebol se estruturar, ter receita, passa muito por ter um estádio próprio, porque eles têm receita de estacionamento, de ingresso, né, de venda de produtos ali no intervalo do jogo, de refeição, pode ter uma loja de camisa ali, de uniforme, enfim. Eu achei muito interessante, isso me marcou muito, né? Porque é um assunto que está muito em evidência hoje, né? A parte financeira dos clubes, a gente vendo muitos clubes, até o próprio Botafogo passando por dificuldades, e ele tinha essa proposta muito clara de que o estádio próprio pode ajudar em muito a parte financeira dos clubes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem filho? Tenho 2. O Pedro de 5 anos e o Henrique tem 1 ano e 8 meses. O livro é o terceiro. O livro é o terceiro, com certeza. O livro é o terceiro. Eu já estou naquela... Né, falam que para você completar a sua vida, eu não sei direito bem, mas você tem você tem ter que filhos, publicar um livro e plantar uma árvore, né? Já plantou Pra mim árvore? só tá faltando plantar árvore. Mas eu então... tô com esse objetivo em mente. Normalmente um escritor, você jornalista e escritor também, quando escreve um livro, tem ali como um filho, uma demonstração de carinho. Podemos dizer que esse livro é um filho com dois pais, e que um dos pais teve que partir para outro plano. E aí eu te pergunto, como é que foi, até onde, por exemplo, esse outro pai acompanhou o filho, e como é que foi após a partida desse outro pai para você cuidar do filho? Tá. Só para, acho que uma coisa que eu não falei ainda foi do meu contato direto com ele, aí depois eu já emendo isso, né? Sim. As entrevistas foram feitas entre novembro e dezembro de 2017, né? A gente se encontrou ali em Belo Horizonte, né? Em dezembro, na época ele era secretário de esportes de Belo Horizonte, né? Isso foi em dezembro de 2017. Em novembro, um mês antes, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, né? Porque é a cidade dele, né? Ele sempre morou, sempre viveu. E a gente se reuniu ali e nas entrevistas foram as únicas ocasiões, né, que eu me encontrei pessoalmente com ele. Depois disso, o contato foi sempre por telefone, por e-mail, mensagem de WhatsApp, né? Até porque eu sou de São Paulo, né? E ele sempre estava em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, então a gente não tinha como se encontrar, né? E aí, em janeiro, né, eu fiz toda a transcrição das entrevistas, eu passei praticamente o mês inteiro fazendo transcrição. É uma coisa que dá muito trabalho, talvez você deve saber como que é, né? É um trabalhão ali, danado. E em fevereiro foi quando eu comecei a escrever o livro de fato, em fevereiro de 2018, né? E ele faleceu no dia 13 de março de 2018, ou seja, praticamente um mês depois que eu comecei a escrever o livro de fato, né? E quando ele faleceu, eu já tinha escrito
o capítulo que eu escrevi como se fosse o primeiro, mas acabou virando o segundo, que era sobre o Heleno de Freitas, né, a não relação que ele teve com o Heleno de Freitas, que foi primo dele, né, enfim, o Heleno de Freitas faleceu quando o Bebeto tinha 9 anos de idade. O Heleno era primo do pai dele, né, primo do Bebeto, mas o Bebeto também considerava o Heleno como primo, né? Então o Bebeto chegou a ler esse capítulo, né, a revisar, a ler, enfim, fazer os comentários dele, né? E ele também chegou a ler o prólogo, né? Que é, como eu falei, é uma espécie de capítulo zero, né? Do livro, que fala ali de onde surgiu o apelido dele, né? Enfim, é uma introduçãozinha, digamos assim. O texto ficou bem legal. Ele chegou a ler esses dois, foram os únicos dois textos, dois trechos do livro que ele leu. E aí o restante, infelizmente, todo mundo já sabe, ele não conseguiu acompanhar. E, cara, foi muito difícil, assim, tanto o dia, né, da morte dele, eu lembro até hoje, estava trabalhando, e um amigo, o Marcelo Merguizo, que trabalhou comigo no Lance, hoje está no Globoesporte.com, ele sabia do livro, né, tanto é que ele me ajudou, até agradeço o Marcelo publicamente, ele me ajudou com algumas coisas do livro, e ele que me avisou, falou, você viu a notícia do Bebeto? Porque eu estava numa reunião e fiquei umas duas horas meio offline. Assim. Uhum. E aí quando eu vi, eu tomei um choque, né? Tá. Imagina. Comecei a tremer e tive uma tremedeira. Foi o que eu tive na hora, assim. E o meu chefe lá no Centro Olímpico, o Ismar Barbosa, na época, ele sabia também que eu estava fazendo o livro, eu contei para ele em choque, assim. Eu falei, Ismar, o Bebeto faleceu e eu fiquei meio louco, assim, sabe? E aí já liguei para a Georgiana para entender o que tinha acontecido, aí comecei a ler as notícias. Fui embora para casa meio, sim, sabe, com a cabeça na lua, assim. Pensou em desistir do livro? Oi? Você pensou em desistir da conclusão do livro? Olha, em nenhum momento. Em nenhum momento. Até porque ele deixou em vida a vontade dele que o livro fosse publicado. Sim. A gente não chegou a ter um contrato, eu e ele, para fazer o livro, mas a gente formalizou isso por e-mail. Né? Ó, vai ter o livro e pronto, a gente só formalizou ele por e-mail. Eu sou uma pessoa que acredita muito em palavras, a palavra das outras pessoas, né? Então, ele me falou que ia fazer o livro comigo, a gente formalizou por um e-mail simples ali, um e-mail super simples, mas como eu sempre acreditei nele, sempre confiei muito nele, né? Sempre admirei ele antes de conhecê-lo e depois que conheci ele ainda mais. Então, ali para mim já bastou. Sabia que ali eu podia confiar nele. E é importante. Tem até tem uma música eu penso mais ou menos assim como você, ou quase igual. O Belchior, que tem um trecho de uma música que ele fala: hoje em dia a força falsa de um cartão de crédito ao invés de um fio de bigode, né? Porque antigamente que valia o fio do bigode, era a palavra do exatamente, exatamente. Entendeu? Cara, então exatamente. Então, isso é mais importante. Exatamente. Então, assim, por isso que eu em nenhum momento, nem eu, nem qualquer pessoa que se envolveu com o projeto mencionou isso de desistir, né? Porque, assim, aí o livro acabou se tornando uma homenagem para ele também, né? O livro tinha esse propósito aí de ser um livro de memórias, né? Sim. Mas você não pensou em desistir. Mas é óbvio que ali tinha, com ele em vida, o livro tinha um roteiro diferente, né? E você teve que pensar em alguma coisa, né? Para que também servisse como homenagem aí. Como é que foi esse período de mudança? Então, assim, o produto final, o livro em si, a única diferença dele, se ele ainda tivesse conosco aqui hoje, é que foi o que eu nem falei agora há pouco. Assim, acho que essa introdução que eu acabei escrevendo talvez não existisse, sabe? Porque ela não teria um motivo, sabe? Seria um conteúdo ali para, de repente, né, conversar numa live, que nem a gente está fazendo agora, enfim, mas acho que não valeria estar dentro do livro, entendeu? Acho que não era o caso. Então, acho que a gente entendeu ali, né? Eu fiz essa sugestão para a Georgiana, né, que, enfim, até ficou envolvida com o projeto do início ao fim, e depois com o falecimento do Bebeto, o Ricardo, filho do Bebeto, que também é treinador de vôlei, né, voleibol de praia, e aí acabou meio que ocupando o lugar do pai no projeto também, enfim,
entrou de cabeça no projeto, entendeu, né, a importância, enfim, tudo isso. Então, assim, não houve grandes mudanças, né, porque já estava sendo planejado. A grande dificuldade mesmo foi não ter ele ali presente para, além enfim, da ausência dele em si, que já, pô, acho que todo mundo sentiu, né? Foi muito triste também da forma que foi, bem repentina, né? E novo, 68 anos também, novo, né? Exatamente, novo, ainda tinha muito por fazer. E ele estava numa fase de resgate próprio, né? Da vida dele. Ele passou alguns períodos difíceis, que inclusive está no livro também. Ele passou um período muito difícil da vida dele. Ele estava numa fase de recuperação, de resgate. Passou um pouco também pelo fato dele, em 2015, ter sido eleito para o Hall da Fama do vôlei, que deu um baita ânimo para ele. Depois trabalhou na Secretaria de Esporte de BH. E depois ele acabou, quando ele faleceu, ele estava no Atlético Mineiro, né? Então, assim, a grande dificuldade, no fim das contas, foi não ter ele do lado para conferir uma informação, para fazer um complemento, né? Com certeza, eu teria feito mais uma entrevista com ele, né? Ali para arredondar algumas coisas, né? Então, isso foi o mais difícil, né? E também ele não está presente quando o livro foi lançado, né? No ano passado, em setembro, né? Teve um lançamento no Rio de Janeiro, né? Teve um evento na Livraria da Travessa, em Ipanema, e era o momento que ele merecia ter vivido, né? Claro, mas enfim, claro. Quem sabe ele tenha visto aí de algum lugar, né? Tomara que sim. Sim, sim. Rafael, em algum momento dessas tuas conversas com ele, houve por parte dele alguma lamentação aqui entre aspas, por não ter feito alguma coisa, e além dessa reflexão aí que ele quis passar sobre dirigentes e tudo, houve também na fala dele algum desejo específico assim em relação ao vôlei? Olha, de lamentação dele, assim, na verdade, pelo que eu me lembre, não, Carlos. Não tenho uma lembrança muito marcante nesse sentido dele, assim. Até porque, assim, ele foi um cara que sofreu muito no esporte, né? Enfim, ele brigou muito, ele comprou muita briga. Isso aí acabou tendo alguns impactos na carreira dele, né? Tanto é que ele sai do Brasil, né? Sim. Ele era treinador da seleção brasileira ali em 90, né, no Mundial, e ele sai para ir para a Itália, né? Isso. Vai para o Parma, ele já estava com uma relação com a CBV, então o Carlos Arthur Musma, que era o presidente da CBV na época, que depois virou presidente do COB, ele estava com uma relação bem complicada, né? E ele vai para a Itália e fica 10 anos lá, né? Depois na verdade, ele acaba retornando para o Brasil por um curto período para treinar o time da Olímpicos, né? Lá em Campinas, né? Mas foi por um período muito curto, né? Então, assim, ele com certeza tinha muito ainda a contribuir para o voleibol brasileiro, mas, enfim, depois de 90, depois dessa passagem de Campinas, ele praticamente não teve oportunidade de trabalhar, né? Aqui no Brasil, no vôlei, né? Então, ele teve que trabalhar no voleibol italiano, depois ele foi mais para a área do futebol, gestão de clube, um pouco por conta disso, dessas barreiras que ele vai encontrar ali para trabalhar no voleibol brasileiro, né? E acho que isso ficou bem marcante ali no que ele contava, né? Mas ele não fala de arrependimentos, né? Não, pelo menos sim, não há nenhum arrependimento muito marcante. E curioso, assim, em relação ao Nusman, que deu para perceber também um pouco de ressentimento dele, porque eles chegaram a ser próximos, né? Ali na década de 70, eles tiveram uma relação próxima. O pai dele foi vice-presidente ali da Federação de Voleibol do Rio de Janeiro quando o Nusman era o presidente. Então, imagina, se eles não tivessem uma relação próxima, jamais o pai dele teria sido vice-presidente do Nusman, né? O próprio Bebeto depois apoiou a candidatura do Nusman para ser presidente da CBV ali na década de 70. Então, isso
eu não sabia de todos esses detalhes, né, antes de fazer o livro, né? Eu sempre soube dessa rixa do Bebeto com o Nusma, mas ali depois, quando conversei com o Bebeto, que eu fui fazendo o livro, pesquisei muito também, né? Fiz muita pesquisa pro livro, Sim. que você vai entendendo as coisas que vão acontecendo, né? Então, eu senti um pouco desse sentimento da relação dele com o Nusma, não por conta de tudo que aconteceu, né, das desavenças, mas acho que pelo fato do Nusma ter sido um cara muito próximo a ele num período da vida dele. E em relação ao desejo de mudança, alguma coisa assim, ele falava o que mais ou menos sobre vôlei, principalmente? Ele tinha uma... Em relação ao vôlei, mas uma coisa que também vale para o esporte em geral, ele tinha uma proposta muito assim de disseminação do esporte e principalmente regionalização, né? A gente vive no Brasil, que é um país enorme, né? Praticamente um continente aqui. E o modelo americano do esportivo, ele, assim, até uma opinião minha, acho que tem muita gente que acredita nisso também, apesar de ser um modelo muito de sucesso, um modelo muito bom, talvez ele não se aplique aqui 100% no Brasil, porque é um esporte muito baseado nas universidades, né? A gente sabe que o esporte universitário aqui no Brasil, o esporte escolar, né, esse caminho escola-universidade, ele não é tão forte assim. Mais uma coisa que os Estados Unidos faz muito bem, e no Brasil poderia ser feito, como coisa que o Bebeto fala e eu assino embaixo, que é a questão de regionalizar mais o esporte, né? Porque é muito complicado, por exemplo, você fazer um campeonato brasileiro de qualquer modalidade, e que o cara tenha que jogar uma partida no Nordeste. Sim. E depois o cara tem que viajar para a região Sul, né? Olha o deslocamento, o custo disso, né? Todos esses fatores envolvidos, né? Ele até cita um exemplo que eu acho que está fazendo um baita sucesso já há muitos anos, que é a Copa do Nordeste. Sim, né? A Lampions League. Exatamente, Lampions League. Lampions League. Né? Inclusive, a final é essa semana, né? Tem tá jogo hoje. Final. Tem um jogo hoje. É hoje, né? Tem jogo hoje. Entendeu? Meu Bahia. Então, meu Bahia. Tá fazendo... O seu Bahia vai ser... Mas perdeu a primeira final, o primeiro jogo, né? Então. Mas semifinal, né? Não, a final hoje, sei lá. Final, né? Exatamente, o Ceará. Então, exato. Eu torci pro Fortaleza, né? Contra o Ceará. O Ceará eliminou Fortaleza. Como eu torço pro Bahia também, eu sou baiano, então vou torcer hoje pro tricolor de aço, né? Me diz uma coisa, Rafael. O título do livro, ele já estava definido antes? Entre vocês dois? Na verdade, não. O título ele foi decidido praticamente na hora de imprimir o livro. Foi meio assim, a gente não tinha um título ainda, né? Ao longo da produção do livro, a gente sempre pensava nisso, né? Tanto quando ele estava aqui, mas e depois também. Mas a gente só definiu ele ali na reta final mesmo, né? Então, inclusive, eu fiz enfim, dei algumas 4, 5 sugestões. E eu fiz questão de quem escolhesse o subtítulo ali, né? O que eu vivi. Quem escolheu foi o Ricardo, filho do Bebeto. Fiz questão que ele escolhesse isso, né? Porque acho que ali era ele era a pessoa certa para fazer isso, né? É uma atitude louvável sua, viu, cara? Sem puxar teu saco aqui, mas já puxando ao mesmo tempo. Eu acho uma atitude correta, justa, entendeu? Já que a ideia do livro também era um livro a 4 mãos, né? Então o filho acaba, né, contribuindo. Eu acho que é legal mesmo, bacana. Era o título que eu mais gostei também entre as opções que eu fiz lá, né? Mas ainda bem que ele escolheu essa, assim. Foi meio que unanimidade. Ele acabou escolhendo, batendo martelo, mas todo mundo ali que estava participando do projeto também achou que a escolha foi ótima e acho que representa muito o que diz o que tem dentro das páginas do livro ali, né? Foi o que ele viveu, né? O livro conta o que ele viveu, né? Acho que retrata muito fielmente aí essa ideia. Ele foi publicado independente ou por alguma editora, Rafael? Então, o livro ele é independente, né? A gente fez uma busca aí por diversas editoras, tivemos umas reuniões, né? Eu sempre
Eu, Georgiana, o Ricardo também. Mas no fim das contas, assim, foi um livro, ele é independente, mas nem tão independente assim, porque por sorte a gente também encontrou um grande parceiro aí nessa estrada, que foi o Jorge, da editora Sete Letras, né? Da do Rio de Janeiro, botafoguense também. A família dele é uma das fundadoras do Botafogo lá, enfim, no século passado ainda. Então ele tem uma ligação muito forte com o clube. E ele acabou abraçando o livro também. Então, por mais que a editora não tenha colocado o selo, né, no livro, né, as Sete Letras, eles fizeram toda a diagramação do livro, a parte fotográfica também, né? Tem algumas imagens que foram cedidas pela família, teve uma foto que também foi comprada, né? Uma das primeiras fotos do livro também a gente comprou pro livro. Ajudaram a gente também a fazer um release de divulgação, né? Na época que foi do lançamento. Então, assim, o Jorge e toda a editora ali deu maior força pra gente. No lançamento do Rio de Janeiro também, eles que fizeram ali toda a articulação, né, do evento. Inclusive, foi bem pertinho, né? Foi na Livraria da Travessa, o lançamento no Rio. Foi em setembro do ano passado. Mas a livraria era bem pertinho da editora dele, ali ainda na loja dele. Então, agradeço muito ao Jorge, aproveito para agradecê-lo também aqui publicamente, que foi um cara muito importante nesse projeto também. A gente sempre fala que o Brasil não tem aí no seu histórico o reconhecimento por grandes ídolos, né? Não reverencia seus ídolos. Você sentiu uma certa rejeição, tendo em vista essa dificuldade aí que você teve de encontrar, por exemplo, uma grande editora para publicar um livro sobre um cara como Bebeto de Freitas? Olha, essa é uma dúvida que eu tenho até hoje, assim, porque, por um lado, assim, eu fiquei meio até, não digo incomodado, não sei se incomodado é a palavra certa, né, mas eu não digo nem por mim, né, mas acho que pela figura do Bebeto, sim, né. sim. Imagina tudo que ele representou pelo esporte, né, o cara dispensa comentários, assim, então eu fiquei meio ressabiado, né? Porque, assim, em todas as editoras que a gente conversava, Você fica meio a puto mesmo, resposta né? foi praticamente a mesma. A resposta foi praticamente a mesma. Que o mercado está em crise, muitas livrarias quebrando, devendo para editoras, editoras enxugando o número de publicações por mês, né? Enfim, tem uma delas que a gente até sentou para conversar numa reunião no Rio de Janeiro, que falou que diminuiu pela metade o número de publicações. Falaram que lançava mais ou menos 40 livros por mês, e aí cortaram, na época diminuindo isso para mais ou menos 20, né? E, enfim, eu até acredito nisso, né? Até por também fazer parte da área editorial, de certa forma, né? Uhum. Por ter trabalhado em jornal por muitos anos, então sei mais ou menos como funciona, né? E sei de toda a crise, né? Que a mídia impressa, principalmente, vem passando nos últimos anos. Mas, enfim, né? Aí acho que é uma resposta que eu nunca vou ter, né? Mas eu acho que fica, viu, Rafael, um certo inconformismo ali. Porque, pô, você está escrevendo um livro sobre um cara que tem um legado gigantesco, que é o Bebeto de Freitas. Entendeu? Como você disse, não por você, por exemplo, com todo respeito, mas assim, pela figura do cara que você está escrevendo o livro, e você não acha aí, poxa, uma editora, como assim? Porque, a princípio, quem vai escrever um livro sobre uma figura como Bernardinho, por exemplo, você vai achar o quê? Pô, o cara de primeira vai aceitar, vai encontrar uma editora grande que é fundamental para divulgação e tudo, né? Exatamente. Talvez assim, até falando de mim, eu acho que talvez eles tenham, como era meu primeiro livro, né? Não tem um nome ainda estabelecido no mercado, como escritor, né? Como autor. Talvez eles devem levar isso muito em consideração. Estou imaginando, estou chutando, né? Isso ninguém me falou diretamente, né? Mas sei lá, me colocando um pouco do lado de lá, né? Talvez isso tenha interferido também. Não sei se algum
alguém de mais renome, se isso abre portas, imagino que sim, né? A gente sabe como funcionam as coisas, né? Não só para publicar um livro, mas a gente sabe que quando você atinge certo renome, certo patamar, as portas se abrem com mais facilidade. Sim, sim. Tanto é que, assim, para mim, esse livro, além de realizar um sonho, né? Um sonho de criança, de publicar um livro, eu apostei muito nessa questão de visibilidade também, né? Tanto é que, assim, retorno financeiro mesmo não tive muito, né? Com o livro até hoje. Um divisor de mas águas. eu sempre apostei que... Um divisor de águas na tua carreira? não sei se chega a ser um divisor de águas, né? Mas eu considero uma coisa muito importante, assim, a visibilidade que o livro me trouxe, que era o meu objetivo principal, não era... Eu sempre tive em mente que eu sabia que a parte financeira não era importante, né? Uhum. Não que não era importante, ela é importante também. Mas eu sabia que nesse momento, né, eu sou uma pessoa que estou buscando um espaço aí, né, renome, a visibilidade era o que eu queria. E eu acho que eu consegui, de certa forma, né? A repercussão do livro foi muito boa na imprensa, muitos veículos publicaram, né, resenhas, entrevistas que fizeram comigo na época, né? Enfim, saiu na Folha de São Paulo, Estadão, enfim, inúmeros veículos, né? Eu até coloquei, eu tenho um site pessoal que eu coloquei toda a repercussão aí. Depois até posso deixar o link para quem tiver interesse. Claro, manda. E até na Itália o livro foi divulgado, né? Poxa, que legal. Foi até uma história curiosa, vou contar rapidinho. Eu sabia que o Bebeto é muito respeitado na Itália pelo título, principalmente por ter sido campeão mundial em 98, né? Sim. E os italianos admiram muito ele, enfim, tem muito respeito e admiração. E eu fiquei pensando, esse livro precisa, de certa forma, ser falado na Itália, né? E, inclusive, até hoje acredito muito nisso, né? Que se tivesse uma versão italiana desse livro lá, talvez imagino que teria um certo sucesso, né? Uhum. E aí eu pensei, eu vou precisar de contatos. Aí eu comecei a ir atrás de contatos na própria internet, né? De veículos de lá. E eu mandei em português mesmo o material de divulgação. Foi em português, nem traduzido. Cara, falei, vou ver que dá, né? Uhum. Eu não sei falar italiano, não tenho conhecimento da língua, né? E foi em português mesmo. Falei, vamos ver que dá, né? Quem sabe dá certo. E aí, no final das contas, dois sites publicaram, né? Divulgaram o livro. Um deles é o voleibol.it, né? Que é um site referente, é o principal site de vôlei na Itália, né? O maior site de vôlei da Itália. E acabou saindo também no blog de vôlei da Gazzetta dello Sport, que é o maior jornal de esporte da Itália também. Sim. Né? Eles publicaram 2 posts no blog deles, um de divulgação do livro, e aí entra a curiosidade da história. Eles publicaram um post nesse blog, né? E aí um italiano viu ali o post, e aí respondeu nos comentários, né? Falando que ele estava no Rio de Janeiro, que ele ia tentar ir no lançamento do livro. Mas até então eu nem sabia disso, né? Eu fui saber depois. Sim. E aí quando eu tava no lançamento do livro, lá fazendo as dedicatórias para as pessoas que foram no evento, né? O Bernardinho foi no evento de lançamento, o Fernandão, Jorge Barros, que foi assistente técnico dele há muito tempo, Antônio Carlos Moreno, cara importantíssimo na história da seleção brasileira de vôlei. Enfim, a família do Bebeto, amigos de infância, foi um evento super legal. E aí, nesse evento, um cara me abordou na mesa ali, né, enquanto eu estava fazendo as dedicatórias, e falou que estava ali. Eu não entendi muito bem o que ele falou, que acho que ele falou com um pouco de sotaque ali, né, eu vi que ele tirou umas fotos e tal. Aí, quando eu fui ver depois, ele... exatamente, quando eu fui ver ali, acho que no dia seguinte, alguns dias depois, a Gazeta dello Sport publicou um outro post no blog deles com essas fotos com a cobertura do cara ali no lançamento. Aí eu achei, fiquei feliz da vida, né? Sensacional. Fiquei muito contente. Fiquei muito feliz. O livro está disponível onde? Para quem quiser comprar. Então, o livro está à venda principalmente na Livraria Travessa, nas lojas do Rio de Janeiro, né? Na editora na Livraria Sete Letras, também fica ali em Ipanema. Tem uma venda importante também pela internet, enfim,
Livraria da Travessa está fazendo a venda online. Alguns outros sites também, Livraria da Vila está fazendo a venda, Americanas. Ou se quiser comprar com o autor também, pode me mandar uma mensagem no direct, aqui no Instagram, que eu faço o envio. Aí o diferencial é que eu envio com dedicatória, né? Se comprar pela internet, na loja, não vai ter. Não tem o autógrafo lá, entendeu? Exatamente. Que bom. Rafael, eu gostaria eu faço envio para qualquer lugar do Brasil, né? Mando pelo correio, enfim. Sensacional. Tudo direitinho. Rafael, eu gostaria de te agradecer. Aí só me mandar um direct aí. Gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo. É um cara nota 10. Parabéns aí pelo livro, pelo filho, né? O livro é um filho. Muito obrigado mesmo, viu, cara, por ter aceitado esse bate-papo. Não, Carlos, eu que agradeço, né, o convite, em primeiro lugar. Para mim, como eu falei no começo, é um prazer enorme falar do livro, né? É o meu terceiro filho, com certeza. Eu guardo com muito carinho ali. Não só o livro, mas tudo que eu vivi ali, né? Claro. Foi uma coisa que me impactou muito, né? Tudo que aconteceu, enfim. A partida do Bebeto no meio do caminho. Né? Acho que não sei se tem muitos livros por aí que o personagem principal vai embora no meio do processo, né? E foi uma coisa que me marcou muito, tudo isso. E para mim é um prazer enorme estar à disposição aí quando você quiser falar de novo. É só me chamar. Tá bom, Carlos? Obrigado mesmo, viu, cara? Obrigado mesmo. Satisfação enorme falar contigo. Satisfação é minha, boa sorte e parabéns pelo programa aí. Tá vendo que todo dia tem aí um convidado. Muito legal. Como a gente não está indo para a rádio nesse período de pandemia, aí eu iniciei, cara, esse projeto aqui no Instagram. Hoje, 132 edições, entendeu? 132. É isso aí, né? Tem que dar um jeito, tem que se virar, né? Tem que se virar. Essa pandemia aí tá mostrando como a gente tem que se virar enfim, no trabalho, vida pessoal, se virar nos 30, mais do que nunca. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Falou, Carlos. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos que acompanharam. Valeu.